Olá pessoal, essa é a aula 19. Nós vamos falar sobre os modelos macroeconômicos, né? Uma aula, um apêndice matemático sobre o modelo da demanda agregada, modelo keynesiano simples. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Esse curso, ele é um curso que a gente está indo passo a passo com relação aos conceitos econômicos, as inter-relações, as conexões e as análises econômicas. Então, esse aí é o modelo da demanda agregada. Não sei se você vai lembrar disso da aula passada, e se você não estiver lembrando, você retoma aí. A renda é igual ao consumo, mais os investimentos, mais os gastos governamentais, mais as exportações, menos importações. Então, a variação das exportações menos importações, mais os gastos governamentais, mais os investimentos, mais o consumo. Isso dá a renda nacional, que é numericamente igual à despesa nacional, que é numericamente igual ao PIB, né, ao produto nacional. Correto? Então, a gente pega um exemplo aqui, ó, supondo que o consumo aqui está em numa escala de 1.000, né? 120 milhões de reais de consumo das famílias, 75 milhões de investimento, 95 milhões dos gastos governamentais, 45 milhões são as exportações e 65 milhões são as importações. Então, quando eu faço essa operação matemática simples, você vai ter a renda nacional, que é numericamente igual ao dispêndio nacional ou a despesa nacional, que é numericamente igual à produção nacional. Então, ó, o que pode acontecer nesse exercício que você vai fazer de economia? Ele omite, por exemplo, os investimentos, ele omite a renda, né? Ele te dá todos esses valores e te pede a renda, ou te dá parte desses valores mais a renda e te pede os investimentos, por exemplo. Ou então ele pergunta quais foram as exportações. Ou então o gasto governamental. Os exercícios são isso. Ele fica brincando com esses valores aí, a operação matemática é essa. Você repara o que é consumo e coloca no lugar do consumo, repara o que é investimento e coloca no lugar do investimento, o que é exportação nos lugares corretos, faz a conta e dá o resultado. Simples assim, redondo assim. Correto? Ele pode brincar com isso, falar assim, se a renda nacional é 270 milhões de reais, qual seria o produto nacional? Tem aquela primeira, lembra da outra aula? As identidades macroeconômicas. Ó, então se ele falar dispêndio, renda ou produto, numericamente eles são iguais, certo? Correto? Vamos voltar para lá. Então é isso. Essa é o da demanda agregada. Quando eu falo do modelo keynesiano simples, o que aconteceu de um modelo para o outro? Bom, ele simplesmente ele acrescentou
Isso. Esse termo aqui é o consumo. Esse termo aqui é o consumo, que ele desmembrou. Se você reparar, ele tem o consumo desmembrado, seria o consumo que não depende da renda, e outra parte do consumo que depende da renda tributada e a propensão marginal a consumir. O que seria a propensão marginal a consumir? Da renda toda, qual é a taxa de consumo, mais ou menos a taxa com que as pessoas vão consumir. A soma disso, da propensão marginal a consumir com a propensão marginal a poupar, tem que dar 1. Então, por exemplo, se o pessoal, se a população tem uma taxa de consumo de 80%, automaticamente a poupança vai ser 20. Se ela tem 50%, automaticamente 50% da poupança. Então, a taxa marginal a consumir depende da taxa de ligada à taxa marginal de poupança. Vamos supor que a gente tinha suposto que ela era de 60%. Se a gente pegar os mesmos dados aqui, né, como é que eu ia construir esse consumo? A gente supôs 20 mil. Ele é autônomo e não depende da renda. Só que essa renda é a renda menos os tributos, é a renda tributada. Então você tem a propensão marginal a consumir multiplicado pela renda tributada. Essa é a parte do consumo que depende da renda. Essa parte aqui é o consumo autônomo, aquele que não depende da renda. Certo? Então, como que ia ser? A gente ia tem a propensão marginal a consumir, que é 60%, a renda tributada, que é 75%, e aí você ia ter o mesmo cálculo, só que agora você precisa calcular isso. Seria os 20 mil, mais essa taxa aqui que é tributada. A gente supôs aqui que a renda tributada era 70 mil, com a taxa, com a propensão marginal a consumir de 60%. Então, nesse caso aqui, a renda nacional seria 215 mil. Com esses dados, mesmos dados, né? Consumo de 65 mil. Esse é o consumo, agora o novo consumo, que é o consumo autônomo, 20 mil, mais o consumo que depende da renda que a gente leva em conta a taxa marginal, a propensão marginal a consumir e a renda tributada. Então, propensão marginal a consumir 60%, a renda tributada é 75 mil, e esse consumo que depende da renda, seria então 45 mil, com esses dados aqui. Esse consumo aqui agora, consumo, que é esse aqui, ó, consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir, que multiplica a renda tributada, é 65 mil agora. Então esse é o modelo keynesiano simples. A renda nacional é igual ao consumo que não depende da renda, mais ao consumo que depende da renda, da renda tributada, multiplicado pela propensão marginal a consumir da população, mais investimentos, mais os gastos governamentais, mais
X menos Y, exportação menos importação. Beleza? Então esse foi o apêndice matemático desses dois modelos que a gente viu aí. O modelo da demanda agregada e o modelo keynesiano simples. Então é isso aí, pessoal. Essa é a aula 19. A gente fazendo um histórico aqui do que a gente viu. A gente viu os conceitos básicos de economia na aula 1 e 2. Vimos os modelos econômicos na aula 3, 4 e 5. A gente viu a função de produção, como é que funciona, viu a curva de possibilidade de produção, viu uma série de coisas sobre microeconomia. No final, a gente fez a distinção entre microeconomia e macroeconomia e a gente apresentou os termos, né, macroeconômicos e os modelos macroeconômicos. Também falamos sobre a necessidade de intervenção governamental e sobre as falhas de mercado. Então, a construção desse curso, ela é passo a passo mesmo. Se você tiver a oportunidade de retomar lá desde o início e assistir algumas vezes e quiser fazer perguntas, comentários e sugestões para a gente trazer aqui nas próximas aulas, é só comentar embaixo. Até a próxima.